Bom dia, crianças, tudo bem? Muito bem, então estamos aqui para a nossa aula de História, né? Aula de História 2. Ela está baseada no livro Ápice, na página 64, tá? Mas não precisa você ir lá, correr, pegar o livro não, tá bom? Por que não? Porque o texto que nós vamos trabalhar do livro Ápice já está aqui na tela do computador, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre nos caminhos, muitos brasileiros. Bom, por que muitos brasileiros? Quando a gente fala de brasileiros, ou seja, nós, né, por assim dizer, como que o povo brasileiro ele foi formado, né? Porque se você parar um pouco para analisar, você vai ver que o povo brasileiro, né, nós somos de diferentes cores, somos diferentes, né? Não somos iguais um ao outro, né? Qual que é a nossa origem, né? E somos todos iguais? Resposta já é não, né? Todos nós somos diferentes. Então vamos falar um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro. Para entender a formação do povo brasileiro, a gente tem que entender as coisas desde o início da nossa colonização, ou seja, desde o início da nossa história. A população brasileira, ela é bastante miscigenada, misturada, não é assim? São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Aí aqui fala que os principais grupos foram os indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos, né? Por quê? Vamos lembrar? Quando os portugueses chegaram no Brasil, havia no Brasil quem? Os índios. Isso, se você respondeu, os índios, está certo. Então, com o tempo, houve uma mistura, né? Ou seja, vamos pensar assim, se os portugueses, os europeus não tivessem vindo para o Brasil e até hoje houvesse aqui no Brasil só índio, como é que você seria, provavelmente? Todos nós seríamos índios, né? Com a pele morena clara, o cabelo liso, seríamos iguais, não é verdade? Mas, se a gente for lembrar o passado, a gente vai ver que vieram para o Brasil os portugueses, que são europeus. Como é que geralmente é um europeu? Branco, né, do cabelo liso. Então imagina, aqui no Brasil havia índios, aí veio para o Brasil o europeu, aí depois o europeu também trouxe para o Brasil os africanos, aí depois vieram os imigrantes. Então, um foi casando com o outro, é assim que é a vida, né? Um europeu casou com uma índia, a Índia casou com um europeu, né? Um negro casou com uma mulher branca, ou um homem branco casou com uma negra, e foram nascendo pessoas com uma raça, por assim, miscigenada, misturada, né? Se a gente for olhar hoje à nossa volta, você vai ver que nós não somos iguais. Tem branco, tem negro, tem asiático, né? Tem, enfim, somos diferentes, né? E essa diferença é que forma o povo brasileiro. Até no seu livro Ápice, que eu disse, tem esse texto, né? Que é uma música que foi enredo do Carnaval de 2009, né? Da Escola de Samba Mangueira. E aí, esse poema, por assim dizer, diz assim, ó: Índio valente guerreiro, não se deixe escravizar, lutou, e um laço de união surgiu. O negro, mesmo entregue à própria sorte, trabalhou com braço forte na construção do meu Brasil. Cada lágrima que já rolou fertilizou a esperança da nossa gente, valeu a pena. De norte a sul desse país, tantos Brasis, sagrados, celeiro, crioulo, caboclo, retrato mestiço, de fato sou brasileiro. Então esse poema ele deixa claro, né, que o povo brasileiro é a união, né, de diferentes povos. E nós não somos iguais e temos que respeitar uns aos outros, né? Não existe uma raça melhor, né? Não existe uma cor de pele melhor ou algo assim. Somos iguais perante Deus e perante a lei. Muito bem, agora vamos fazer uma atividade, né?
Faça uma pesquisa e responda em seu caderno, tá bom? O povo brasileiro é formado principalmente por quais grupos raciais? Se você voltar lá na minha aula no início, você vai ver que o povo brasileiro é formado por algumas etnias, algumas raças, né? E eu falei lá quais são, você vai escrever aí. Próxima atividade. Converse com sua família e escreva qual é a origem da sua família. Porque se você, talvez você nunca teve a curiosidade de saber, mas se você conversar com seu avô, com a sua mãe e perguntar qual que é a sua origem, quando eu digo origem, é de onde a sua família veio. Talvez você nasceu aqui em Andradina, sua mãe nasceu aqui em Andradina, mas o seu avô, seu bisavô, talvez são imigrantes que vieram de outros países, talvez eram índios ou pessoas, né, que talvez você nem imagine. Aí você vai escrever aí no seu caderno, tudo bem? Só lembrando que não precisa tirar foto, não precisa mandar para mim. Numa outra oportunidade, ou seja, quando a gente voltar às aulas, a gente vai estar corrigindo essas atividades no caderno. E que caderno você vai usar? Todas as minhas atividades seguem o mesmo modelo das atividades da sala. Lembra como é que era? Então vou te lembrar. Como eu dou aula de português, história e geografia, tudo isso você vai fazer num caderno só. Lembra que eu falava? Ó, vamos num caderno só. Então você vai pegar o seu caderno de sala de português e fazer esta atividade, tudo bem? É isso aí, então foi uma aula simples, básica. Espero que você tenha um excelente dia, tá bom? E até uma próxima aula.